Bom dia, que a paz de Cristo esteja em teu coração, querido. Mais uma vez, mais uma manhã, nós estamos aqui juntos para usufruir da palavra de Deus. Eu tenho uma palavra para o teu coração essa manhã, uma palavra gloriosa da parte de Deus. Eu quero trazer ao teu coração a chave que abre todas as portas da nossa vida. E essa palavra, querido, eu tenho certeza que vai ser edificante ao teu coração. Por isso eu quero pedir a você que você esteja me ajudando a divulgar este canal, a este vídeo, que possa chegar o maior número de pessoas que você puder. Porque eu sei que essa palavra vai ser uma palavra de muita eficácia na vida de pessoas. A palavra hoje, chave, é oração. Uma palavra tão pequena, não é? Mas tem assim um poder extraordinário na vida das pessoas. Por isso eu quero que você fique comigo aqui e compartilhe este vídeo por maior número de pessoas que você puder. Querido, baseado nesse tema chamado oração, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus com você, que se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, verso de número 5. Diz o seguinte: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Querido, nós já conhecemos bem esse texto, né? Provavelmente você já deve ter ouvido, né, alguém mencionar esse texto, ou de repente você mesmo já passou por esse texto, mas de uma forma desapercebida. E às vezes não usufruiu aqui, ou não tomou posse de uma palavra gloriosa da parte de Deus, que é derramada sobre a nossa vida, não é? Essa condição ou essa possibilidade que Deus tem nos dado de nos comunicar com Ele através da nossa oração. Nós vemos muito bem, querido, que na antiguidade, né, lá no Velho Testamento, as pessoas, para se relacionar com Deus, era por intermédio, não é, de alguém, dos sacerdotes, não é? Mas hoje Jesus veio e Ele quebrou toda essa dificuldade que o ser humano tinha de se relacionar diretamente com Ele, rasgando-se o véu de alto a baixo, quando Ele se entregou na cruz por nós. Então nós temos acesso livre, direto com o Senhor. Claro que para obtermos a resposta nas nossas orações, é necessário que nós tenhamos comunhão com Ele. A palavra oração, ela tem dois sentidos aqui muito interessantes. Primeiro, orar, e após, ação. É necessário que nós, não é, tomamos uma atitude, não é, de ação, de agirmos. O salmista fala claramente o seguinte: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então não basta simplesmente pedirmos, não é? Temos que correr atrás. Há uma visão muito enganosa das pessoas acharem que Deus dá tudo muito fácil, não é, para nós. Há um preço a se pagar, não é? Há algumas renúncias que nós devemos trazer para a nossa vida. Baseado, irmãos, nesse tema, então, eu quero trazer para o teu coração esta resposta de Deus. Oração é a chave que vai abrir tudo aquilo que você precisa. Você vai ver aqui nesse texto que Pedro, não é, ele estava preso. Alguns, não é, dos homens de Deus já estavam sendo mortos, não é? A Bíblia fala que Tiago já tinha sido morto à espada nesse texto. E Pedro estava no mesmo caminho, não é, para ser morto. Mas a Bíblia fala nesse texto, querido, de uma forma muito clara, que a igreja tomou a causa de Pedro, sabendo que ele estava preso, condenado à morte. A Bíblia fala nesse texto que eles entraram em contínua oração. Passaram então a orar e interceder por Pedro, a qual estava na prisão sendo vigiado. E a Bíblia diz que o Senhor o livrou. Olha o poder da oração, o poder que nós temos na nossa mão e às vezes não utilizemos. Querido, por que estou dizendo isso hoje? Nós temos tido essa dificuldade de oração. Muitas pessoas não oram mais, não é, nos sentidos da tua vida de uma forma em geral. Não é? Na antiguidade ou um tempo mais atrás, nós tínhamos o hábito de orar, não é, para nos nossos alimentos, orar para dormir,
amanhecia, a primeira coisa que nós fazíamos era levantar e entregar a nossa vida na mão de Deus. Esses hábitos, queridos, estão ficando esquecidos, nós estamos ficando para trás, mas a Bíblia ela ainda permanece de pé, não é, em relação a estarmos de uma forma contínua. A Bíblia chega a dizer que nós devemos orar sem cessar, buscarmos a face de Deus, para que nós possamos ver a manifestação da glória de Deus. Como aquela igreja fez por Pedro, nós devemos fazer. Jesus, em toda a sua história terrena, o seu ministério, você vai ver um Jesus que orava, que consagrava, né, que buscava pela sua vida. Isso está faltando em nosso meio, uma oração contínua, permanente, buscar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Aí, queridos, nós vamos ter resposta. Nós vamos alcançar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós almejamos. Então, uma oração, ela precisa fazer parte da nossa vida cotidiana. O que eu quero dizer para você, querido, se você não tem esse hábito de orar, você não tem esse hábito de buscar a face de Deus, você está no caminho errôneo. Temos diversos exemplos na Bíblia que fala de pessoas que oraram e receberam a sua vitória por estar continuamente orando ao Senhor. Poderíamos falar de Ana, poderíamos falar de tantos outros, mas eu quero falar de um personagem aqui que me chama a atenção. A Bíblia fala de Daniel, que tinha por hábito orar 3 vezes ao dia, né? Mas houve ali algo que tentou atrapalhá-lo em sua busca constante, ou tentou pará-lo, mas a Bíblia fala que ele não parou. Da mesma forma que ele fazia, ele continuou orando, abrindo a sua janela para as bandas de Jerusalém, e orava, intercedia. Até que um dia tramaram algo para que ele pudesse cair. E a Bíblia diz que o rei assinou uma sentença, que todos aqueles que buscassem qualquer outro Deus que não fosse ele mesmo, seriam lançados na cova dos leões. Aí você vai ver aqui nesse texto algo muito maravilhoso, não é? A manifestação da glória de Deus de um homem que busca a presença de Deus. A Bíblia fala claramente que ele não foi poupado de ser lançado, não é, na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que mal nenhum lhe aconteceu, porque ele tinha, não é, essa afinidade, essa comunhão com Deus, que é a nossa oração, querido. Se chama intimidade. Isso se chama, não é, facilidade de expressão. Nós nos comunicarmos com o Pai através da nossa oração. O próprio Jesus nos ensinou isso, não é? A oração, que nós devemos orar, que nós devemos buscar, que nós devemos clamar. Então, uma chave, não é, para abrir todas as portas da nossa vida está no simples ato. Qual ato? Oração. Então, querido, dedique a sua vida em oração. Seja de manhã, seja à noite, seja à tarde. Não sei qual é o tempo que você tem aí que te traz essa facilidade. Mas tira um tempo em oração. Tira um tempo em busca ao Senhor. Tira um tempo, não é, de comunicação com o Senhor. Porque só assim, querido, você vai ser vitorioso e vai ter uma intimidade sobrenatural com Deus. Como Daniel teve, como Ana teve. Não é? Claro que eles foram interpretados de uma forma errônea. A Bíblia fala que Ana, ela estava lá orando no templo, não é? E o próprio líder da época, não é, teve Ana como uma mulher embriagada. Mas ele não sabia da sua dor, ele não entendia a sua dor, porque ela só mexia os seus lábios. O que importa aqui, querido, não é simplesmente nós falarmos alto, não é? Nós discutirmos, não. O intuito aqui, na verdade, da comunhão, de recebermos a resposta, está em falarmos com Deus. Ana, ela foi interpretada de uma forma errônea, mas você vai ver que a sua atitude, não é, lhe possibilitou de ter aquilo que ela queria. Ela queria um filho. E o Senhor o abençoou. O Senhor abriu a madre. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me ouve agora, meu amigo, eu tenho essa palavra de edificação para a tua vida.
clama ao Senhor. A Bíblia diz claramente sobre isso. Clama a mim e respondeste-ei. E anunciasteis coisas firmes, não é, que vocês não sabem. Clama a mim, o Senhor dizendo. Respondeste-ei e anunciasteis coisas firmes, grandes que você não conhece, que você não sabe. O segredo está no clamar, o segredo está realmente em buscar a face de Deus. Colocarmos a nossa causa, a nossa situação nas mãos de Deus. Termos períodos cotidianos de oração, de busca, de intercessão. É o que faz a diferença. Termos busca constante de oração, de intercessão. Então fixe na tua mente essa palavra tão pequena, mas de um significado extraordinário e tão grandioso. Oração. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você tem orado? Você tem clamado a Deus? Você tem buscado a face de Deus? De repente, o resultado que você precisa, querido, não é o seu esforço físico. Não é você se desesperar, correr atrás de tantas coisas que às vezes você não tem alcançado. Quantas pessoas hoje, não é, que tenta ter o seu próprio negócio, ter uma vida de sucesso, seja ela em qual área for, mas ele não entende que é necessário, não é, termos essa consciência de que nós devemos em todo o tempo buscar ao Senhor. Então, uma palavra que eu quero deixar para você, como a igreja fez, intercedeu por Pedro, e ele alcançou a sua vitória, você também pode alcançar. Simplesmente, querido, se dedique em oração. Busque a face de Deus. Eu quero dizer para você que as oportunidades, querido, elas têm surgido na nossa vida. O Senhor tem proporcionado para mim e para você oportunidade. Creio eu e acredito que para você não tem sido diferente. Mas às vezes sempre dizemos que não temos tempo, não é? Mas eu quero dizer para você uma coisa. É necessário você priorizar. E eu quero dizer para você, você é o que você prioriza. Quer ser abençoado, quer ser um grande homem de Deus, quer ser uma mulher gigantesca nas mãos de Deus. Se dedique, não é? Abra o espaço para que o Senhor possa agir por você. Essa é a minha palavra para você nessa manhã. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Mais uma vez, querido, eu quero orar com você e quero orar por você. Juntos, feche teus olhos comigo. Vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez, Deus, queremos interceder e orar por essas pessoas. Pai, que essas pessoas possam ser tocadas agora pelo Teu Espírito Santo. E que eles possam entender, Pai, que a oração ela nos leva a uma dimensão extraordinária. A oração, a busca contínua ao Senhor, nos leva a uma intimidade. E essa intimidade faz que nós viemos, Pai, ver coisas que no mundo natural não conseguimos ver. Por isso eu quero abençoar esta casa, eu quero abençoar esta família. E quero orar de uma forma contínua e permanente. Que essa pessoa agora, Pai, possa ser restaurada e edificada no nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê a paz. Fique nessa paz gloriosa do Senhor Jesus.